Arthur Duval comenta uma matéria do G1 que parece piada, mas é real. A matemática no Brasil regrediu 10 anos, e só 5% dos alunos do ensino médio dominam o básico. Mano, a gente perdeu muito mais de uma década, né, com a tal da pátria educadora do PT. A geração TikTok não consegue nem fazer conta, e ainda querem revolucionar o país. Presta atenção nessa notícia. Tá na tela? Só 5% sabem o esperado. Desempenho adequado em matemática no ensino médio regride a níveis de 2011, ou seja, nós regredimos mais de uma década em termos de avaliação de conhecimento matemático no Brasil. A gente tem que lembrar que durante muito tempo a gente ficou brigando com o Brasil, né? A década perdida. Mano, a gente perdeu muito mais de uma década, né? Com a tal da pátria educadora do PT. Dá uma olhada aqui, ó. Dado em destaque, em análises de todos pela educação e do LED, relatório tem como base como informações do Sistema de Avaliação e Educação Básica, o SAEB de 2023. Vamos ler a notícia. Apenas 5,2% dos alunos que estavam no terceiro ano do ensino médio da rede pública em 2023 apresentaram um nível de aprendizagem em matemática considerado adequado. A gente tem que lembrar que aqui no Brasil a gente tem uma anomalia chamada aprovação automática. Você é aprovado por quê? Porque você existe. É um absurdo. Você vai para a escola, você não estuda, você não aprende, você não presta atenção na aula, você faz baderna e você passa de ano. Né? Esse é o jeitinho brasileiro para que o índice de reprovação não fosse gigante. O dado é dos destaques de análise do Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional, IED, divulgado nesta segunda-feira, quando é comemorado o Dia Mundial da Educação. O relatório aponta ainda que, entre os alunos que estavam terminando essa mesma etapa da educação básica na rede privada, 30% tiveram o mesmo nível de desempenho. A análise tem como base os dados do Sistema de Avaliação de Educação Básica, o SAEB, de 2023. Os números também foram divulgados no estudo Desce aí. Desempenho em língua portuguesa. Já quando a análise é do desempenho em língua portuguesa, por alunos do terceiro ano, o resultado é melhor, mas ainda longe do ideal. Cerca de 32% tiveram um nível de aprendizagem adequado. Embora haja sinais de recuperação em relação a 2021, o número ainda é menor do que observado em 2019. Né? Desce mais. Destaques das análises. 5,2% dos alunos da rede pública ou terceiro ano de ensino médio atingem aprendizagem adequada em matemática. Eu só tô falando o seguinte, imagina 100 alunos. 100 alunos aprendendo matemática, só 5. Só 5 aprendem o... você tá aceitável. Só 5. Os outros 95 não aprendem, tá? Não é à toa que a gente vê tantos reels, tantos caras fazendo vídeo na rua, tipo assim, quanto é 50% de R$1? O cara não sabe dizer, mano. O cara não sabe dizer. Se eu tenho um produto que custa R$100, eu te dou um desconto de 50%, quanto você vai pagar? O cara não sabe dizer, tá? Entre os estudantes do 9º ano do ensino fundamental, 16% demonstraram domínio esperado em matemática. Meu Deus do céu. No 5º ano do ensino fundamental, 43% dos alunos da rede pública tiveram desempenho adequado em matemática e 55% em língua portuguesa. Você vê que você alfabetizar, aliás, você ter metade dos alunos aprendendo o adequado em matemática já lhe parece uma vitória. Orra! Atingimos metade, hein? Caramba, velho, tamo de parabéns, pessoal! Metade da sala aprendeu um pouco, hein? Cara, que maravilha, né? No 5º ano do ensino fundamental, 43% dos alunos da rede pública tiveram desempenho adequado em matemática e em português. Todos pela educação destaca que o país se recuperou, papapá. Desigualdades por raça e renda, aí desce aí. Comparação entre redes privada e pública. As comparações entre redes mostram diferenças expressivas. No 5º ano, 72% dos alunos da rede privada atingiram o nível adequado em matemática, frente a 43% da rede pública. Eu quero lembrar para você que o aluno da rede pública, ele custa mais caro do que o aluno da rede privada. Tá? Enquanto você paga uma mensalidade de X reais numa rede privada, o aluno custa para o Estado X mais Y para estudar na rede pública. E eu vou te dizer a solução, muito brevemente. São 3 pilares que você tem que ter. Número 1,
inversão da pirâmide de investimento. A gente investe muito dinheiro no ensino superior e pouco dinheiro no ensino básico. O problema não é quantidade de dinheiro, é como nós estamos investindo. Para fazer isso, as universidades precisam seguir um modelo mais bem sucedido no resto do mundo, que é ter a maior parte do seu financiamento privado, seja por mensalidade dos alunos que podem pagar, seja por exploração de estacionamentos e serviços dentro da universidade, seja por parcerias público-privadas da indústria com a universidade, seja por venda de espaços para ex-alunos ou para as pessoas que querem nomear um espaço com alguma coisa e vão fazer uma doação expressiva para aquela faculdade e continuar mantendo o orgulho de ter se formado ali, tá? Esse é o primeiro pilar. Segundo pilar, nós precisamos acabar com a aprovação automática e com esse currículo obrigatório gigante. Nós temos que focar no básico, português e matemática, e dar mais liberdade para que as escolas tenham atividades, inclusive extracurriculares, como artes, dança, esportes, etc. E número 3, que esse aqui é o mais impopular, você precisa criar um sistema de incentivos para professores e diretores, onde você vai dar mais dinheiro para os melhores e os piores professores e você vai punir os piores professores e diretores. Como você faz isso? Através de uma avaliação independente daquela escola. Hoje as avaliações são assim: o professor avalia o aluno, dá uma prova e avalia o aluno, e aí este dado é usado como base para ver se o professor está fazendo um bom trabalho. Isso é um absurdo, porque indiretamente quem está avaliando o seu próprio trabalho é o próprio professor. Você tem que ter institutos independentes avaliando essas escolas, e através dessas notas dos alunos você vai beneficiar os professores e os diretores que melhor tiverem desempenho. Ok? Essa é a solução. De forma básica, isso vai estar no livro amarelo e é importante que a gente discuta isso, tá bom? Posso te contar um absurdo? Diga. Eu estudei na rede SESI, né? E eu fiz SESI durante a vida inteira e Senai. A minha irmã estuda na mesma escola que eu, ela tem aula com os mesmos professores. E no ensino médio, quando você tá no Senai, no SESI, no primeiro ano ainda é o ensino médio normal, meio período. A partir do segundo ano, na minha época, era você fazer a escola de manhã e o Senai à tarde, ou o contrário, o Senai de manhã e a escola à tarde. Quando a minha irmã entrou no ensino médio, eles fizeram uma mudança. E agora ela tem somente 3 dias de aula por semana no ensino médio. Como assim? Porque ela tem aula de segunda, quarta e sexta no ensino médio normal, no segundo ano que ela tá, só meio período. E ela tem aula de quinta e sexta integral no Senai. Ou seja, de conteúdos do ensino médio, conteúdo básico, língua portuguesa, matemática, história, geografia, ela só tem 3 dias de aula meio período. E assim, eu lembro que na minha época, com os mesmos professores, na mesma escola, os professores tinham dificuldade de cumprir a grade inteira. Porque eram muitos conteúdos básicos que não dava tempo. Eu lembro que a gente não cumpria a apostila. Imagina em 3 dias de aula. Não, isso é um absurdo. E assim, fiquei completamente indignada quando a gente tem uma mania de achar que o aluno, que você enfiar coisa no currículo é você melhorar o sistema educacional. Isso não é verdade. Eu vou te falar, eu sou entusiasta de química, eu amo química. Eu não acho que a gente devia aprender química no nível que a gente aprende no colegial, cara. Eu acho que é demais. A gente aprende muita química. E a gente aprende, por exemplo, pouca economia. A gente não sabe o que faz a poupança, velho. Você não aprende isso na escola. Você não aprende o que é o tal do FGTS. Só que você aprende a fazer, sei lá, uma conta de uma eletrólise. Sim. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Exato. Ainda que balanceamento de equação, eu acho que ele é importante porque você desenvolve o raciocínio lógico ali de composições, é uma coisa muito basilar da química, isso tem que ter. Mas coisas muito específicas, por exemplo, você ficar fazendo distribuição de elétron para ver se o elemento é ferromagnético. Cara, eu preciso aprender essas contas? Eu amo isso, mas não é necessário. Eu também não. Agora, você precisa aprender, por exemplo, que um contrato de aluguel de 4 anos é um regime totalmente diferente de um contrato de aluguel de 5 anos. A gente não aprende isso na escola, a gente sai pronto pra tomar um golpe. Tinha gente que saía do ensino médio sem saber a diferença entre pagar no débito e no crédito. Não. Eu lembro disso. A pessoa não sabia qual era a diferença de crédito e débito. Pois é, cara. Pois é. Mas é uma coisa que me deixa indignada até hoje. 3 dias de aula por semana, meio período. De manhã só, das 7 ao meio-dia. Outro absurdo que eu vou falar aqui também. É um absurdo que as escolas brasileiras tenham a sua carga horária, vamos chamar assim, iniciando às 7 da manhã. Irmão, quando você é criança e quando você é adolescente, você precisa dormir, bicho. Você acorda, sei lá, 6 horas da manhã pra ir pra escola, 5h50 da manhã pra você ir pra escola. Você acha que você tá preparado pro seu cérebro absorver conteúdos? Não, cara. O certo seria a aula começar tipo 9 horas da manhã e vai até as 15 horas e almoça na escola.
Por quê? Porque aí sim, você dorme um pouco mais, você vai pra escola mais acordado, você tá preparado pra absorver conteúdo, você aprende o negócio, você almoça na escola, você tem um espaço de convívio, você fica até as 3 horas e você tem que oferecer atividades para os alunos que vão ficar até as 18, até as 19. Tem que oferecer, cara. Tem que oferecer, né? E por exemplo, sei lá, mães que trabalham e precisa deixar o seu filho de 10 anos na escola antes. Então deixa. Eu acho que das 7 da manhã até as 9, você podia ter outras atividades, inclusive atividades de relaxamento. Né? Então, por exemplo, às vezes a criança acorda, beleza, vai pra escola, chega lá às 7 horas da manhã, ela não tá pronta, cara, pra encarar uma aula de matemática. Vai lá, eu lembro, cara, quando eu era criança e eu mudei do período da tarde pra manhã, cara, eu tinha uma dificuldade imensa, de 7 horas da manhã, vão lá, x ao quadrado, minha cabeça tava, mano, só quero dormir, velho. Né? E eu lembro que no colegial, quer dizer, eu já era mais velho, no colegial eu já tinha, sei lá, quantos anos você entrou no colegial? Eu entrei com 14 anos. Eu entrei com 14 anos. Eu lembro que a minha primeira aula era de história. E o meu professor, ele punha umas transparências, que na época o slide era transparência. Então ele apagava a luz, com uma transparência branca e preto, e ele falava com uma voz monotônica, né? Meu irmão, aquilo lá, eu ficava assim, ó. Tanto que eu não aprendi história até a vida adulta. Eu aprendi história depois que eu saí da escola. Depois que eu saí da faculdade. Aí eu falei, pô, história é uma puta matéria interessante, cara, deixa eu aprender e tal, muito louco.